Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje quarta-feira, dia 6 de dezembro de 2023, o Evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 15, versículo do 29 ao 37. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando. E glorificaram ao Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graça, partiu-os e dava aos seus discípulos e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, Jesus hoje vai fazer mais um milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus já havia feito um milagre e hoje realizará outro. E é um prefácio, um sinal eucarístico que Jesus realiza no meio daquele povo. Nós vemos que Jesus sobe a montanha e ali tantas pessoas vão até ele, levando as pessoas doentes, enfermas, e Jesus tem compaixão daquele povo que sofre, tem compaixão daquele povo que padece. Ali, Jesus vai curar a todos. E quando aquele povo vê os milagres que Jesus faz, os coxos andando, os mudos falando, os cegos enxergando, glorificam a Deus. Jesus chega, é o reino de Deus que chega para aquele povo. São os sinais messiânicos de Jesus, que Jesus é o Messias, que Jesus é o Filho de Deus. E aqui nós vemos que Jesus vai realizar a multiplicação dos pães e dos peixes, porque aquele povo já estava 3 dias com Jesus e com certeza os seus provimentos, os alimentos que eles levaram já tinham se acabado. E Jesus, para não despachar aquele povo com fome, tem compaixão deles, para que eles não se desmaiem na volta para casa. Jesus vai multiplicar os pães e os peixes que os discípulos tinham. Se é a segunda multiplicação que Jesus vai fazer dos pães e dos peixes, os discípulos estavam na primeira, quando Jesus multiplicou os 5 pães e 2 peixes e alimentou 5.000 pessoas. Então, quando Jesus vai dizer que tem compaixão daquele povo, os discípulos vão dizer: onde encontraremos pão no meio do deserto para tanta gente? E assim, quando é apresentado os pães e os peixes que os discípulos levam, Jesus dá graças a Deus e assim vai dar aos discípulos para que eles distribuam. E assim todos são alimentados. E a graça de Deus é tão grande que dos 7 pães e dos peixes sobram 7 cestos com os pedaços que sobram. Então, assim, meus irmãos, a graça de Deus, ela é abundante.
A graça de Deus, quando vem, ela é transbordante para cada um de nós. Só que Jesus é o pão vivo descido do céu, o pão que não alimenta o nosso corpo, mas quer alimentar a nossa alma. É assim que Jesus vai dizer, quando a multidão vai atrás de Jesus, e Jesus vai dizer: vocês estão atrás de mim pelo pão que perece, mas eu sou o pão vivo descido do céu. Quem come da minha carne e quem bebe do meu sangue, quem não come da minha carne e quem não bebe do meu sangue, não herdará a vida eterna. Os vossos pais comeram no maná no deserto e morreram. Aqui está quem é o pão vivo descido dos céus. E é desse pão, meus irmãos, que nós devemos nos alimentar a cada dia, desse pão que alimenta a nossa alma e do sangue derramado na cruz que lava e purifica o nosso espírito, que está presente no sacramento da Eucaristia. É Jesus que diz: eis o meu corpo e eis o meu sangue. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue, herdará a vida eterna. E é assim que nós devemos ser alimentados pela graça de Deus, alimentarmos o nosso espírito, para no dia que nós formos chamados a prestar conta das nossas vidas, nós estejamos banqueteando no reino dos céus, junto com os anjos e santos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.